E hoje, a primeira notícia que eu tenho para te trazer não é uma notícia muito boa. Então, eu quero que você abra sua Bíblia agora, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. E essa notícia é uma notícia que a gente não gosta muito de ouvir. Mas, desde já eu já aviso que não tem como nós, como cristãos, tirar algumas partes da Bíblia. Apesar de que, às vezes, a gente quer tirar algumas que não são tão boas para nós, né? A gente quer tirar, mas não dá. Então, a notícia que eu tenho para te trazer hoje é uma notícia um pouquinho difícil. E João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo: gente, vocês vão ter aflição. Vai ter o dia mau, vai ter aquele dia difícil, vai ter aquele dia que você vai precisar muito de mim para vencer. Mas nesse dia, lembre-se, eu venci o mundo. E esse texto, ele é um texto muito importante para que nós venhamos a compreender as Escrituras e a nossa necessidade em Deus. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre o dia mau. Nós precisamos nos preparar para esse dia, porque a promessa é promessa de Deus. E o dia mau, ele vai chegar para o crente, para o não crente, para o ateu, para o desviado, para o condenado, para todo mundo vai chegar. Porém, o dia mau não é igual para todos nós. Às vezes, o dia mau para mim não é um dia mau para outra pessoa. Às vezes, o dia mau para outra pessoa não é um dia mau para mim. Talvez simplesmente porque eu já venci essa prova, talvez porque eu encare a vida de uma forma diferente e eu não encaro isso como um dia mau. Mas o dia mau, ele chega para todo mundo. E o dia mau, ele é um desafio pessoal. O dia mau, ele pode ser um desafio coletivo. O dia mau, ele pode ser algo espiritual. Mas o dia mau pode ser algo físico, pode ser a morte. O dia mau pode ser a doença. O dia mau pode ser a crise financeira. O dia mau pode ser a briga no casamento. O dia mau pode ser algo que foge do nosso controle e nós não sabemos como lidar. O dia mau pode ser algo criado simplesmente pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas decisões. O dia mau pode ser simplesmente a TPM, né, mulherada? Porque a TPM para as mulheres é um dia mau. E as mulheres acabam fazendo a TPM também um dia mau para os homens que estão na volta, né, homens? Não é algo simplesmente espiritual. E às vezes, quando a gente olha que no mundo teremos aflições, ou a gente fala de vencer o dia mau, a gente acaba espiritualizando tudo e colocando tudo na conta do diabo, ou na conta de Deus. Mas às vezes o dia mau é algo físico, é algo do nosso corpo, é algo que a gente poderia prevenir, é algo que a gente tem que se atentar para ver de onde está vindo esse dia mau, quem causou esse dia mau, por que ele está acontecendo na minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está passando por um dia mau, mas eu sei que você já passou por dias maus e que você ainda irá passar por dias maus. Então agora eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Porque hoje eu não quero apenas te trazer essa má notícia de que você vai passar por aflições, que você vai ter dias maus. Mas hoje eu quero te trazer aqui um ensinamento, eu quero te trazer aqui ferramentas. Eu quero te ajudar a que você possa estar preparado para enfrentar esse dia. Para que você possa ter ferramenta suficiente para que o dia mau não te cause prejuízo. Para que você possa estar atento, para que no dia mau o diabo não venha se aproveitar da tua fraqueza para te destruir, para te derrubar, mas que pelo contrário, que no dia mau você possa pegar um aprendizado em relação a isso, que você possa pegar a aprovação de passar nessa prova para fazer a tua fé estar mais firme e mais forte lá na frente. Amém? Então, Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Digam assim comigo: vistam a armadura de Deus.
resistam no dia mau e permaneçam inabaláveis. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 tópicos. O primeiro deles, vestir a armadura. O segundo, resistir no dia mau. E o terceiro, permanecer, continuar, seguir de uma forma inabalável. A constante do reino de Deus é que nós venhamos estar sempre crescendo, avançando, e que mesmo após o dia mau, nós venhamos aprender algo com isso que nos gere crescimento. A nossa fé, ela é medida. Vocês sabiam disso? Nós podemos medir a fé, mas a nossa fé também é invisível. O que faz com que a nossa fé cresça? Muitos fatores. A nossa intimidade com Deus, a nossa busca, o nosso conhecimento da palavra, nossa entrega a Deus, o nosso secreto com Deus, tudo isso faz com que a nossa fé, ela cresça. Nós conhecermos a Deus e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer, isso faz com que a nossa medida de fé esteja sendo cada vez maior. Mas também, vencer o dia mau te leva para uma nova medida de fé. Vencer o dia mau te dá ferramentas para que lá na frente você venha vencer outras etapas que talvez sejam até mais difíceis do que aquela que você está vivendo. Mas a primeira tópico que eu quero falar com vocês hoje aqui é vestir a armadura. Vistam a armadura. E para mim, esse é o segredo de nós vencermos o dia mau. Esse é o segredo para nós estarmos fortes, para nós estarmos resistentes no dia mau. Sabe por quê? Porque a armadura a gente não veste no dia da batalha. A armadura a gente veste antes da batalha. E sim, aqui está falando da analogia da armadura de Cristo, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a preparação do evangelho, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E sim, nós precisamos constantemente estar vestindo essa armadura, que é uma armadura espiritual. Mas aqui também está nos mostrando um princípio, que para nós resistirmos ao dia mau, tem algo que nós temos que fazer antes. Antes, nós precisamos vestir a armadura. Nós temos que chegar no dia mau preparados para ele. Nós temos que chegar no dia mau de uma forma que não venha nos causar prejuízo. E infelizmente muitos cristãos têm sido pegos com as calças na mão, porque têm deixado para vestir a armadura somente no dia mau. Já pensou? Está vindo um monte de inimigo no meio do exército, está vindo os inimigos e os soldados estão lá, colocando recém a sua armadura. Eles vão se tornar alvos fáceis. Eles vão se tornar presas fáceis. E é por isso que diante de uma batalha, os soldados, eles se preparam anteriormente, eles vestem a armadura. E quando está num fronte de batalha, a gente vê nos filmes, eu espero que seja só nos filmes que a gente veja sempre, que a gente nunca precise literalmente de uma batalha, mas a gente vê que eles nem ao menos tiram as suas armaduras. Eles só trocam aquilo que foi ferido, eles trocam aquilo que sofreu algum prejuízo, mas eles permanecem com aquela armadura intacta. Eles permanecem com aquela armadura sempre pronta para quando for atacado, eles estão preparados. É mais ou menos como as goteiras da nossa casa. Tem gente aí que tem goteira em casa? Pode falar a verdade, gente. Tem goteira em casa? Maioria de nós, né? Mas quando que a gente lembra das goteiras que tem na nossa casa? Quando? Quando chove. E quando chove, adianta a gente querer subir no telhado para arrumar as goteiras? Não adianta, né? Possivelmente a chance é que você se molhe tudo, que você não encontre onde é a goteira no telhado, e ainda tem grande risco de cair do telhado e se machucar, né? Então, quando que nós temos que arrumar as goteiras da nossa casa? Quando? Quando não estiver chovendo. Mas quando não está chovendo, nós normalmente esquecemos das goteiras. Por quê? Porque nós, como meros seres humanos, nós acabamos sempre querendo remediar as coisas e não prevenir as coisas, né? Depois que começa a chuva e a gente se desespera e diz: as goteiras da minha casa vai estragar o meu chão, vai estragar minha televisão, vai estragar meus móveis. Daí a gente se desespera, porque nós estamos sempre acostumados a remediar as coisas. Mas
Essa instrução da palavra de Deus está nos ensinando que primeiro vem a armadura, que nós temos que nos vestir da armadura de Deus, que nós temos que estar preparados, que nós temos que estar vigiando ali e nos fortalecendo para quando chegar o dia mau e trazendo para as coisas mais próximas de nós, porque eu falei para vocês que o dia mau não são somente coisas espirituais. O dia mau também é a crise financeira que talvez vai acontecer. E se você não prevenir antes, se você não tiver um dinheirinho guardadinho lá, o dia mau vai te causar prejuízo. O dia mau vai te causar desespero. Por quê? Porque você não se vestiu da armadura. Porque você não se preparou para algo que poderia acontecer. E assim também é com a nossa saúde. Se nós nunca fazemos nada para prevenir a nossa saúde, quando chegar o dia mau, quando vem a doença, aí talvez você vai ter que correr muito mais do que se você tivesse prevenido anteriormente. E talvez você está pensando assim, bom, mas não deu tempo de vestir a armadura. Não deu tempo, o dia mau já chegou, eu estou desesperado agora nesse momento, o que eu faço? Aí você vai ter que manter os teus olhos olhando para Cristo e dizer, Senhor, me ajuda aí que eu preciso de uma armadura emergencial. Porque você vai precisar de igual forma dessa armadura. Você vai precisar do capacete da salvação, você vai precisar da couraça da justiça, você vai precisar de cada partezinha dessa armadura para você. Mas se você estiver no dia mau, já estiver no dia mau, você vai precisar buscar mais ardentemente em Deus. Você vai precisar ser rápido, ágil, para vestir essa armadura, para continuar a tua batalha. E talvez por estar despreparado, talvez por você não ter tido tempo de vestir a tua armadura, o dia mau vai acabar te trazendo alguns prejuízos que poderiam ser evitados, alguns prejuízos que poderiam ser completamente aniquilados, simplesmente por uma simples atitude de você estar prevenido. Amém? E eu quero te trazer uma analogia em relação a isso com a parábola das 10 virgens. Vocês conhecem a parábola das 10 virgens? Ela está contida no livro de Mateus, no capítulo 25. Se você puder abrir aí. E é Mateus 25, do 1 até o 13. Mas nós vamos ler, se quiserem colocar para mim aí no telão, só o Mateus 25, do versículo 3 ao 5. Que o resto eu vou contar para vocês. Acreditem que eu vou contar direitinho para vocês. E essa parábola, ela fala da história de 10 virgens que se prepararam para ir ao encontro do noivo. Essa parábola, ela está falando diretamente sobre o reino dos céus. Está falando diretamente sobre a volta de Jesus. Mas, além disso, além de estar nos ensinando a estarmos preparados para a volta de Jesus, porque ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar, essa parábola também está nos ensinando sobre prudência. Vamos ler aí? Capítulo 25, do 3 ao 5, diz assim: As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O que aconteceu aqui? Tinha 10. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As que eram insensatas, elas foram ao encontro do noivo, levando as suas candeias, os seus lampiões, né? Ali, não sei como chama exatamente aquilo, e elas foram levando só com o azeite que tinha dentro daquela candeia. O que aquele lugar ali comportava de azeite. Já as outras 5, que Jesus disse que eram as 5 prudentes, além de levar a sua candeia com o óleo que já tinha nela, elas levaram ainda óleo extra. Elas levaram outra vasilha com óleo para caso aquelas faltassem, elas tinham mais óleo para repor, para que aquela luz ficasse acesa por mais tempo. E o que aconteceu quando elas foram? As 10 foram ao encontro do noivo. O noivo, ele se atrasou e elas dormiram. Ou seja, levou muito mais tempo para o noivo chegar do que aquilo que era previsto. E aí, quando elas acordaram e o noivo estava vindo, elas tentaram negociar. As que eram imprudentes, elas tentaram negociar com as que eram prudentes e disseram assim: vocês me dão um pouquinho do azeite de vocês? E as que eram prudentes e tinham ali azeite sobrando, elas disseram: não, agora vocês vão ter que ir lá
buscar, vocês vão ter que ir lá buscar mais azeite. E elas foram. Quando elas foram, o noivo chegou e elas não estavam lá. A nossa fé, ela tem que ser como a dessas virgens prudentes. A nossa fé tem que ser uma fé prudente. Pode repetir isso comigo? Diz assim: a minha fé tem que ser prudente. Essas virgens, elas nos ensinam, essa parábola das 10 virgens, elas nos ensinam sobre prudência. Elas nos ensinam que quando o imprevisto vier, porque elas achavam que o noivo logo ia chegar, mas quando o imprevisto do noivo demorar um pouquinho mais, quando o imprevisto de uma demissão acontecer, quando o imprevisto de algo inesperado acontecer, nós temos que ser prudentes, nós temos que estar com a nossa armadura vestida, nós temos que estar preparados. Eu gosto de dizer que nós temos que ter crédito de fé, desenvolver crédito de fé. Às vezes a nossa medida de fé está tão pequenininha que no primeiro imprevisto ela é roubada por Satanás. Mas conforme a gente cresce na nossa fé, conforme a gente é prudente, conforme a gente se prepara, quanto mais perto de Deus a gente está, quanto mais a gente aprende sobre Ele, quanto mais a gente conhece a Deus, mais crédito de fé a gente tem. E quando vem o dia mau, Satanás não rouba a nossa fé. Quando vem o dia mau, nós estamos preparados para as adversidades, nós estamos preparados para os imprevistos, e isso faz com que nós não venhamos a ter prejuízo algum. Não é no dia mau que nós temos que nos preparar para o dia mau, é nos dias bons que nós temos que gerar crédito para os dias maus. É nos dias bons que nós temos que nos preparar para enfrentarmos o dia mau. Amém? E o segundo tópico que eu quero conversar com vocês é sobre resistir. Então eu falei para vocês ali que o primeiro tópico era sobre o que nós tínhamos que fazer antes do dia mau. Então antes do dia mau, o que é que nós temos que fazer? Vestir a armadura, nós temos que estar preparados. Mas quando chega o dia mau, então o que nós temos que fazer? O texto diz que no dia mau nós temos que resistir. E resistir não é andar para trás. Resistir não é retroceder. Resistir não é aceitar prejuízo na tua vida. E eu já quero te dar um alerta, uma sugestão e uma grande dica. No dia mau, te posiciona como um cristão que é mais que vencedor e não como um cristão que aceita por algum motivo que Satanás vai te vencer. Quando nós somos cristãos genuínos, temos a nossa fé firme e fortalecida no Senhor, quando nós temos certeza de que não temos brecha que Satanás possa nos atacar, pode vir o dia mau que for, nós somos mais que vencedores. O dia mau vai passar e eu vou continuar inabalável na minha fé, nada vai me causar prejuízo, mas nós temos que nos posicionar diante do dia mau como cristãos fortalecidos, como cristãos que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Resistir não é retroceder. Porém, a gente tem que lembrar que o dia mau na vida do cristão, ele é um imprevisto, não é uma constância. E eu quero te dizer algo. Se você, como cristão, tem vivido uma constância de dias maus, liga o teu alerta, examine-se a si mesmo, porque você tem alguma brecha que Satanás está permitindo, ou melhor, que você está permitindo que Satanás toque na tua vida. Nem todo dia mau é causado pelo diabo. E quando a gente fala de resistir, logo nos vem o versículo na mente, ou deveria vir o versículo na mente de Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E sim, esse tem que ser o primeiro alerta do cristão. Verificar se esse dia mau está vindo do diabo. E se ele está vindo do diabo, o que nós temos que fazer? Resistir, que logo ele vai fugir. Porém, é diferente de retaliação. Alguns cristãos acham que o diabo tem direito de tocar na sua vida, que tem direito de causar prejuízo. Isso não é verdade. Resistir ao diabo é saber que ele está tentando, mas você finca o pé para trás e ele não pode te fazer retroceder. Recentemente, e normalmente a gente não fala muito sobre isso, mas recentemente nós tivemos como percepção espiritual, como pastores da igreja, que após uma grande colheita que tivemos como igreja, nós passamos por um período que o diabo estava muito bravo com a gente, né?
Porque é mais ou menos assim o mundo espiritual. Quando nós estamos agradando o diabo, ele nos deixa livre, leve e solto. Quando nós passamos a desagradar a ele, o que ele faz? Ele vai tentar te atacar. Mas ataque do diabo não quer dizer prejuízo na vida do cristão. É só ataque. A gente finca o pé para trás e diz: em Cristo eu sou mais que vencedor, eu vou te resistir, tu vai sair daqui. E quando nós observamos, percebemos que como igreja, de uma forma coletiva, nós estávamos sobre um ataque de Satanás, nós começamos a orar, a jejuar, fizemos um grande período de oração, de jejum. Muitos aqui estiveram juntos com isso e nós percebemos algo truncado no mundo espiritual, uma resistência do diabo em relação a um romper de Deus sobre a nossa igreja, sobre a família da fé. E eu tive uma experiência espiritual. Acredito que um dos meus principais dons espirituais é percepção de ambiente. Então eu percebo de alguma forma o mundo espiritual no ambiente. E num desses momentos que nós estávamos orando pela igreja, o Diego teve um discernimento, nós acordamos de madrugada, oramos pela igreja, oramos por todos os líderes de célula, por cada membro da célula, por todos os membros da nossa igreja. E após orar, um espírito maligno se apresentou a nós. E isso pode te parecer estranho, mas sim, espíritos malignos existem. E alguns deles são corpóreos, alguns deles eles se apresentam, alguns eles precisam de corpos para existir, enfim. Mas o mundo espiritual, ele é muito presente no nosso meio. Enquanto você está aí sentadinho na tua cadeira, tem no mundo espiritual anjos e demônios guerreando pela tua alma. Anjos e demônios guerreando pela tua mente, pelo teu coração. Porque isso acontece no mundo espiritual. E nesse momento que nós estávamos orando pela igreja, enfim, nós oramos, era de madrugada, de manhã, eu fui dormir. E aí quando eu fui dormir, isso já era 8 e pouca da manhã, fui dormir, pensei, não, vou dormir um pouquinho. E aí quando eu fui dormir, um espírito maligno, ele veio contra mim. Veio contra mim de uma forma que eu fiquei literalmente sufocada. Eu me senti como se eu não conseguisse respirar. Como se tivesse me pegado pelas goelas. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu acho que essa é a melhor forma de explicar. E quando isso aconteceu, eu não conseguia falar. Eu não conseguia nem dizer em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, vai embora. Mas eu falei na minha mente, quando eu percebi que era um ataque de um espírito maligno, na minha mente eu disse: tu sabe que tu não pode me tocar. E quando eu disse, tu sabe que tu não pode me tocar, eu ouvi claramente ele dizendo que ele não podia me tocar. Ele tentava, ele me oprimia, mas não conseguia me tocar. Porque eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor, e se eu não tenho nenhuma brecha, Satanás não pode tocar na minha vida. Ele pode te causar um dia mal por opressão. Ele pode te causar um dia mal simplesmente porque Deus permitiu para que você fosse provado no teu nível de fé e para que Ele pudesse te levar para um novo nível de fé. Porque isso pode ser, o próprio Deus pode permitir que nós tenhamos dias maus, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa fé seja provada, que nós venhamos a crescer num nível de autoridade espiritual. Mas e aí, depois que eu disse, tu não pode me tocar, e ele disse que não podia, eu disse, e agora, em nome de Jesus, tu vai embora da minha casa. E quando eu disse isso, aquela opressão cessou. Mas sabe o que era o principal objetivo desse espírito maligno? Era que me causasse medo e que eu não conseguisse dormir, ou que eu não conseguisse ficar na minha casa, ou que eu não conseguisse, enfim, me sentir bem no meu lar. E quando eu me levantei, eu fiquei com um medo danado, porque eu sou humana. Imagina só tu te acordar com um espírito maligno pressionando tua cabeça como se fosse explodir. Já pensou? Em nome de Jesus não vai acontecer com vocês. Mas é que quando a gente cresce no nosso nível de fé, também cresce os chefões. É que nem no videogame, a gente passa de fase, os chefões vão ficando um pouquinho mais fortes, né? Então, quando a gente chega num nível de fé, que a gente já é líder sobre outros, também vai crescendo os chefões na nossa vida. Então, você não vai passar por isso em nome de Jesus. Amém? Amém, gente?
Agora sim. Mas o que aconteceu? Quando eu levantei da cama, e daí eu percebi que aquilo tinha passado. Eu andei pela minha casa, eu olhei em todo lugar e ok, estava tudo ok. Não tinha mais aquela presença de demônio. Mas qual era o meu medo? Que se eu fosse dormir, ia acontecer novamente. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, não, eu não vou permitir que Satanás, a partir do seu ataque, me cause prejuízo. Eu não permito isso na minha vida. E eu disse, Senhor, tira todo o medo de mim, porque eu não permito que esse dia mal, que essa dificuldade, que esse ataque gere prejuízos daqui para frente. Eu já venci esse dia mal, eu já venci esse ataque, mas eu não aceito que nenhum tipo de retaliação chegue sobre mim. E eu declarei isso e disse, agora eu vou dormir em nome de Jesus. Manda um anjo para guardar o meu sono, Senhor. Não permita que Satanás venha me atacar novamente. E eu fui dormir. Se eu tivesse sucumbido, se eu tivesse dito, ai que medo, Senhor, realmente Satanás é muito forte, realmente o diabo é muito poderoso, olha só o que ele fez, atacou o meu dia, atacou o meu sono, olha só, daqui para frente vai ser muito difícil, eu não consigo mais dormir, porque agora é minha casa. Vocês estão entendendo? E às vezes nós, como cristãos, entramos no dia mal, não como mais que vencedores, mas nós entramos no dia mal como derrotados. Nós entramos no dia mal olhando para o Satanás e dando para ele um valor que não é dele. Olhando para ele e dizendo, realmente o diabo é muito forte, hein? Olha só o que fez comigo. Não, ele não é muito forte. Nós somos mais que vencedores. Nós somos aquilo que nós ligarmos na terra estará ligado nos céus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade para vencer o dia mal, aprender com ele, resistir ao diabo e ele fugir de ti. E você aprender uma lição com isso, você crescer no teu nível de fé, para Deus poder te levar a novos lugares de autoridade no reino dele. Mas a forma como nós resistimos o dia mal vai dizer se lá na frente nós teremos prejuízos dele ou se nós teremos aprendizado com ele. Amém? Que nós possamos escolher a aprender com os dias maus. Que nós possamos escolher extrair o melhor e sair mais fortes, sair mais com mais fé. Né? Tem uma piadinha de crente aí que diz que uns crentes fedem menos e uns crentes fedem mais. Já ouviram essa? Espero que vocês sejam os crentes fé demais. Que tenha muita fé. Que o teu nível de fé seja acrescentado em cada dificuldade que você enfrenta. Que o teu nível de fé seja aumentado em cada vez que você disser, sai daqui, Satanás, porque eu não te aceito na minha vida. Porque isso vai fazer com que a tua fé aumente, com a tua autoridade no reino dos céus aumente, que a tua autoridade nessa terra aumente. Amém? As adversidades, elas são subsídios para que Deus possa causar milagres. As nossas dificuldades, os dias maus, é uma grande oportunidade de Deus para que Ele possa gerar milagre, para que Ele possa gerar o aumento do nosso nível de fé, para que Ele possa nos levar a um novo nível de autoridade. E também eu quero te dar uma dica. Não seja o responsável por alargar o tempo do teu dia mau. O dia mal é um curto período, mas às vezes nós somos os responsáveis por fazer com que o dia mal venha durar um mês mal, um ano mal, um semestre mal, um ano mal. Porque ao invés de nós vencermos, nós nos damos por derrotados. Nós nos colocamos na posição de vítima, nós nos colocamos numa posição de derrota, e isso faz com que esse tempo do dia mal seja prolongado na nossa história. Isso faz com que o tempo do dia mal venha durar muito mais tempo do que era para acontecer. Mais ou menos assim. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma mulher que diz que ela vivia em uma guerra constante com o marido. Constante, eles brigavam diariamente. E aí, certo dia, o Espírito Santo disse para ela, quem causa as brigas é tu. E aí ela, não sou eu, não. É o diabo que está querendo tocar no nosso casamento. E aí ela disse que começou naquela luta com Deus. E aí ela disse, Senhor, se é eu que causo as lutas, se é eu que causo as brigas, se é eu que causo os dias maus no meu casamento, me mostra. E aí, certo dia, ela estava limpando a casa, ela limpou toda a casa. E uma das coisas que ela detestava que o marido fizesse era
colocar a pasta de dente, deixar a pasta de dente aberta em cima da pia do banheiro. E aí, diz que naquele dia ela limpou toda a casa, deixou tudo um brinco para esperar o marido. Quando o marido chegou em casa, o que ele fez? Foi escovar os dentes. E o que ele fez? Deixou a pasta de dente aberta em cima da pia. E ele saiu, foi para outro lugar e ela ficou. Quando ela entrou no banheiro, ela olhou para aquela pasta de dente e disse: viu, senhor? Não sou eu que causo as brigas aqui em casa, é ele. E aí ela pegou aquela pasta, ela fechou com raiva, colocou ali e pegou o celular. E ela disse que ia mandar ela tirou uma foto, né, antes de fechar, e pegou o celular para mandar para o marido. Quando ela pegou o celular para mandar para o marido, o Senhor disse assim para ela: viu como quem causa briga é tu? Ele não brigou contigo. Aí ela disse que se deu conta que quem estava gerando a briga era ela. E aí ela mandou assim para o marido: meu amor, tu sabe que eu não gosto que deixe a pasta de dente aberta. Eu fechei para ti. E aí quando ele chegou em casa, tudo continuou igual, tudo sem briga, sem nenhum estresse. E ela disse que a partir desse momento, ele nunca mais deixou a pasta de dente aberta. Ela já tinha falado muitas vezes, isso já tinha sido motivo de briga muitas vezes, mas simplesmente dela entender que quem estava causando a briga, quem estava causando a animosidade no relacionamento era ela teve uma atitude diferente e ela colheu também atitudes diferentes. Às vezes o dia mau é causado pelo diabo, mas muitas vezes é causado por nós mesmos. Muitas vezes é a nossa falta de disciplina. Muitas vezes é a nossa má administração dos bens que o Senhor coloca nas nossas mãos. Muitas vezes é o nosso eu florescendo, brigando, querendo criar contenda, querendo gerar animosidade com todo mundo. E aí a gente diz: Satanás está brabo comigo. E Satanás está dizendo: eu não fiz nada. Entendeu? É claro que o diabo se aproveita disso. É óbvio que ele se aproveita dos nossos achismos, das nossas dificuldades, do nosso temperamento não controlado para gerar prejuízo. Isso é claro. Mas às vezes quem é o causador somos nós mesmos. Então no dia mau nós temos que entender que não é momento de nós olharmos para nós mesmos, porque no dia mau as nossas emoções são afloradas. No dia mau os nossos sentimentos vêm à tona. No dia mau as nossas feridas na alma vêm à tona. No dia mau é onde às vezes nós temos o pior de nós mesmos revelados. É no dia mau que sai da nossa boca o que está cheio o nosso coração. É por isso que é importante você estar preparado. Porque no dia mau, quando pisar no teu pé, não pode sair um palavrão. Quando pisar no teu pé, tem que sair a palavra de Deus que está firme no teu coração. Quando alguém te machucar, quando alguém te ferir, o que tem que estar no teu coração não é vingança, não é pagar o mal com o mal. O que tem que estar no teu coração é a palavra de Deus que diz: perdoa e dá a outra face. No dia mau, nós não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Por mais que a gente queira matar, nós temos que saber que nós temos que olhar para Jesus, que nós temos que saber que o dia mau vai passar. Vai passar. Mas se você fizer algo que não vem de Deus, lá na frente você vai se arrepender. E o dia mau vai te causar prejuízo. E quando nós olhamos para isso, nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é o que nós temos que esperar após o dia mau. Então, antes do dia mau, nós temos que vestir a armadura, nós temos que nos preparar. Durante o dia mau, nós temos que resistir, sentar o pé, nos posicionarmos como mais que vencedores. Não permitir que Satanás te cause prejuízo. Mas o que se espera, de acordo com esse texto, é que após o dia mau, nós não venhamos a ter prejuízo. E que após o dia mau, nós venhamos a seguir inabaláveis. Todos nós teremos aflições nesse mundo. Mas não é promessa que nós teremos prejuízos. Não é promessa que Satanás pode tocar na tua vida, nos teus bens, na tua família, nos teus sentimentos ou em qualquer coisa. O que esse texto está nos ensinando é que após o dia mau,
nós temos que seguir inabaláveis. Nós temos que continuar crescendo. Nós temos que continuar andando para frente. No dia mau, não é o momento de você tirar a mão do arado e olhar para trás. No dia mau, não é o momento de você aceitar o retrocesso que Satanás está colocando sobre ti. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos aqueles que permanecemos e somos salvos. Essa palavra o Senhor tem nos dado nos últimos dias para a nossa igreja. E entenda isso, você não é dos que retrocedem. Você não é alguém que no dia mau vai permitir que Satanás te empurre para trás. Você é alguém que vai permanecer inabalável. Você é alguém que vai seguir, que vai prosseguir. E quando o dia mau passar, você vai não ter tido nenhum prejuízo e vai seguir crescendo e sabendo que os teus dias, a tua fé é para seguir de forma inabalável. Amém? E para a gente compreender tudo isso, eu quero trazer hoje aqui 8 dicas para que o dia mau não te cause prejuízo. É um resumo de tudo que eu falei hoje, que você possa lembrar, que você possa trazer tudo isso. Às vezes, algumas coisas do culto a gente acaba esquecendo, né? Então hoje eu quero te trazer um resumo para que você não esqueça. Amém? Pode colocar no telão aí para mim o resumo? E diz assim, ó, para que passar o dia mau e não causar prejuízo, lembre-se dessas dicas. Primeira delas, saiba que o dia mau é um momento e não uma vida. Vai passar. Amém? Diz assim comigo, o dia mau vai passar. Segunda dica, não tome decisões importantes no dia mau. O dia mau, ele às vezes abala um pouquinho a nossa compreensão e depois você vai se arrepender da decisão que você tomou. Então, diz assim comigo, não tome decisões importantes no dia mau. Terceira dica, o dia mau sempre tem algo para nos ensinar. Analise e aprenda algo. Cresça na adversidade. Diz assim comigo, cresça na adversidade. 4, domine-se e busque socorro em Deus. Não ache que você vai conseguir resolver o dia mau simplesmente pela força do teu bracinho. O dia mau a gente resolve buscando em Deus. Se nós lermos todo o capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver que a nossa força não vem de nós mesmos, que a nossa força vem de joelho dobrado, de oração, de busca a Deus, de compreender o que é armadura, de sabermos que a nossa verdadeira fortaleza está em Deus. Então, no dia mau, domine-se e olhe para Cristo. Entenda que a tua verdadeira força para resolver o problema não vem de ti mesmo, vai vir de Cristo. Diz assim comigo, a minha força e o meu socorro vem de Deus. 5, não pague o mal com o mal. A Bíblia nos ensina que nós temos que pagar o mal com o bem e não com o próprio mal. Às vezes tem um monte de cristão vingativo dizendo que, ai não, é só porque isso, ai não, é só porque me fez aquilo. Isso se chama vingança e vingança não vem de Deus. Então não seja um crente vingativo. Mesmo que alguém te fira, mesmo que alguém te machuque, a nossa posição como cristão é não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. E no meio do dia mau é uma ótima oportunidade de você falar de Jesus para alguém. No dia mau é uma ótima oportunidade de você dar outra face e mostrar como Cristo faria. E isso causar conversão na vida de alguém. Então diz assim comigo, não pague o mal com o mal. E agora o 6, busque sabedoria de Deus e saiba que a nossa fortaleza está nele. A Bíblia nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor. Nós, como cristãos, tem que fazer parte da nossa oração diária, pedirmos sabedoria, mas no dia mau tem que ser ainda mais. No dia mau nós temos que dizer, Senhor, eu não sei como resolver. Eu de mim mesmo vou enfiar os pés pelas mãos, mas eu sei que o Senhor tem a sabedoria necessária para me ajudar a resolver essa situação. Então diz assim comigo, no dia mau, busque sabedoria. 7, não se isole.
A nossa tendência é que quando vem a dificuldade, a gente se esconde, a gente se isola. E sabe o que acontece com alguém que se isola? Se torna presa fácil. A Bíblia, em vários momentos, ensina sobre o poder da comunhão. E um desses momentos, a Bíblia diz: orai uns pelos outros, suportem uns aos outros. Então, no dia mau, não te isola. Bem pelo contrário, no dia mau, vem para a comunhão. Pede ajuda para aqueles que são mais maduros do que você na sua fé. Pede ajuda para aqueles que já enfrentaram aquilo que você está enfrentando. Porque isso vai tornar a tua batalha muito mais fácil de ser vencida. Então, a dica número 7, diz assim comigo: não se isole. E a última dica, e não menos importante, é assim: dê muito mais valor aos dias bons. Não supervalorize os dias maus. Não dê a atenção que Satanás quer que você dê quando ele se levanta para te atacar em alguma área. Bem pelo contrário. Diga: é só um dia que já vai acabar, já vai passar isso. Valorize os dias bons, aproveite os dias bons, celebre os dias bons, se fortaleça nos dias bons, aproveite os dias bons, para que o dia mau seja apenas uma vírgula na tua história e não um grande conto que você mesmo vai criar na tua cabeça e no teu coração. Não supervalorize o dia mau, bem pelo contrário, valorize muito mais os dias bons. Vamos repetir esse último? Dê muito mais valor aos dias bons. Amém? E para a gente concluir, só quero te trazer um texto. Tiago 1, 2 ao 4. Se você tem a sua Bíblia aí em mãos, pode abrir para mim. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. E é um texto não muito animador, assim, ou animador, depende do ponto de vista, né? Vamos colocar aí para mim? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tem alguém alegre aí por passar por provações? Tiago está dizendo, gente, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É Tiago que está dizendo, a gente tem que se alegrar por passar por provações. Mas tem um porquê nós temos que nos alegrar. Continua aí para mim. Vai no 3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Mais um. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. As provações, elas geram perseverança na nossa vida. As provações, elas geram um novo nível de fé. As provações te levam num novo nível de autoridade. A caminhada cristã, a vida do cristão, é uma corrida de um percurso muito longo. É uma maratona completa. E não é a nossa pequena motivação que vai te levar para o céu, mas sim a tua constância em Cristo. E sim a tua resistência. E sim o vencer todas as provas e se alegrar com elas, sabendo que elas vão produzir perseverança nas nossas vidas até que Ele venha.